Olá a todos, hoje estamos aqui com o Arsénio Santos, que veio de propósito de São Miguel para aqui fazer esta entrevista. Mentira. Não veio de propósito, mas pronto, aproveitando a sua viagem, que veio cá passear um pouco e fazer umas mudanças. E vamos conversar e há muita coisa, há muitos temas. Porque também trocaste-me aqui um bocado as voltas, porque eu tinha pensado em falar mais sobre as tuas aventuras em São Miguel, nas ilhas, mas entretanto também fizeste a PT Exatamente. 281, pá, e que foi uma prova muito animadora e muito empolgante, e então acho que vamos focar ainda mais aí no PT e se calhar um bocadinho menos nas tuas aventuras. Mas antes disso, fala-me só um bocadinho de ti. Estás agora em São Miguel, mas és originalmente aqui do Sim, continente, não é? exatamente. Sou do continente, mudei para lá em trabalho em setembro e até agora estou feliz lá e quero levar a minha E família fazes para o lá. quê? Sou Para as militar, pessoas que não te conhecem. sou militar lá, Sim. fui transferido para lá. Sou militar do exército, fui transferido para lá e agora quero levar para lá a família. Pois. E lá encontrei o melhor sítio para correr, para treinar, natureza, ajudar as pessoas, aquilo é formidável. Pois. Sim, quer dizer, também se tem visto pelo crescente número de provas que têm aparecido lá nas ilhas, não é? Que também mostra que é um sítio que de facto também está em muito crescimento a nível da oferta de trails e desporto e tudo mais. Mas, Exatamente, agora há uma grande explosão a nível de provas. As pois, pessoas estão a aderir imenso e ainda bem à mesmo prática. os locais, ou é muito malta que vem cá do continente Não, e de fora mesmo os do locais, país, mesmo os os locais locais também. estão a aderir ao trail, estão a aderir à prática desportiva que é fabuloso. Pois, ok, excelente. Então vamos já atacar o PT. Portanto, Claro que sim, a PT do Zadum, que acabou há uma semana, exatamente. acabaste há menos há uma semana. Pá, e conseguiste melhorar tanto a nível de classificação, que tinhas ficado em terceiro, não é? Exatamente, no ano O ano passado, e desta vez ficaste em segundo. Tinha tomado aqui nota que também melhoraste bastante o teu tempo, né? O ano passado tinhas feito 46 horas e 42 minutos, e este ano fizeste 43 e 54. Pá, que são ali 3 horitas, que embora seja uma prova muito grande, mas 3 horas ainda é uma fatia jeitosa para se conseguir retirar a tempo, não é? no ano passado, como foi a minha primeira vez, foi muita experiência. Então este ano foi muito para melhorar Hum, algumas coisas que não correram tão bem no ano passado, pois, pela falta de experiência, pela falta de conhecimento, uma prova tão longa, que nunca tinha feito uma prova tão longa. Então este ano foi o tira-teimas do percurso, da prova, pois. daquilo que correu menos bem no ano passado, e então acho que correu Mas muito melhor e este achas ano. que arriscaste um pouco mais então, se calhar o ano passado ias mais defensivo porque não sabias bem ao que é que Exatamente, ias, não é? exato. Então, E este ano, como havia mais certezas e menos dúvidas. este ano já ia muito mais preparado, ia com outros medos, digamos assim, Claro. mas no entanto foram bem ultrapassados. Pois, pá, a nível de progressão na prova, eu tive a acompanhar, não durante a noite, porque eu também tinha que dormir, embora tu não pudesses dormir, eu podia, e portanto aproveitei, mas fui seguindo o live, pá, e vi que de facto foi uma progressão na prova e na classificação, que já é típica tua. Ou seja, tu normalmente, pelo menos das provas que tenho seguido, começas sempre. Eu não diria que começas devagar, eu diria que começas ao ritmo que tu sabes, pelo menos é o que me parece a mim, que tu sabes que consegues manter durante a prova toda. Porque de facto é um sinal e é uma evidência das tuas provas que tu consegues manter um ritmo extremamente constante desde o primeiro quilómetro ao último. Ou seja, o teu pace não muda muito, claro, com altimetria, etc. Varia, mas parece-me que de facto tentas manter um nível de esforço, um pace muito idêntico, e portanto não fazer aquela prova normal, que é as pessoas normalmente ao princípio abusam um bocadinho mais, vão mais rápido, estão mais frescas, e depois a parte final é a sobrevivência. Acho que já começa a ser uma característica minha, realmente. Sim. Aquilo que eu faço é planear a prova. E o planear
significa não começar devagar, não começar muito rápido, porque eu acho que começar muito rápido é como vou arrebentar, digamos assim, e então eu tento dosear o esforço desde o início até ao final. É claro que é muito jogo mental, porque uma prova destas corre-se com a cabeça e não com as pernas. Sim. E então aquilo que eu tento fazer é obrigar-me a mim mesmo a dosear o esforço, ir mais devagar ao início e conseguir aguentar o pace até ao final. Pois é, porque isso tu disseste, acho que é aquela coisa que toda a gente sabe, mas que muitos poucos fazem, não é? Toda a gente sabe que não deve abusar ao princípio, não é? Toda a gente sabe que não deve arrancar. O problema é que quando estás em prova, naquele calor, naquela excitação da pistola, ou seja lá o que for, ou o grito de partida, vês toda a gente a partir da frente a correr em um pace de 4, ou seja, assim em sprint quase, e inevitavelmente a maior parte das pessoas tem tendência a querer acompanhar também, mesmo que não sinta que está a ir rápido mais, de facto está, principalmente em provas muito longas, claro, em ultras, em provas curtas é outra história, mas em provas longas de facto é muito fácil cair nesse erro, mas de facto como tu comentava que de facto porque tu não é às vezes isso é fácil para pessoas que são naturalmente lentas, no sentido em que há muita gente que de facto tem bons resultados em ultras, em esse tipo de provas muito longas também, 300 km, etc, mas que são pessoas que muitas vezes que de uma forma natural não têm aquela mudança mais rápida. São pessoas que se dedicam basicamente a essas provas ultras e que não fazem provas de 5 capas ou 10 capas muito rápidas. Ou seja, não têm essa mudança extra. Não é o teu caso, porque tu também és um tipo rápido, tu também consegues fazer e ver se é só ir ao teu Strava, ou seja o que for, tu também consegues impor nos ritmos lentos quando queres dar a corda às pernas. Portanto, imagino que seja especialmente difícil para ti, que tens essa velocidade de pernas e que está acessível a ti, conseguires fazer, quando podias arrancar a 3 ou a 4, um pace de 3 ou 4, e arrancares a 6 ou a 7, não é? Deve ser mais difícil, não? Aquilo que o meu treinador tenta fazer nos treinos comigo é treinar rápido o mais rápido possível, não é só treinar rápido, é diversificar os treinos para conseguir ir a 7 ou a 8 nesse tipo de provas. As pessoas perguntam, mas tu és tão rápido nos treinos, vais a 3 ou a 4 e nas provas vais a 7, vais a 8, acabas a 9. Eu acabei a PT numa média de 9 minutos e quilómetro. Claro, estamos a falar com as paragens também, estamos a falar com os abastecimentos, com o tempo, com os 10 minutos que eu ficava a dormir de vez em quando, com os tempos que eu ficava a abastecer a água no chafariz da aldeia, sim, etc. Claro, há sempre estes tempos, mas realmente o treino é muito importante, o treino tem de ser diversificado, por vezes temos de ganhar velocidade, resistência, temos de fazer séries, etc, para depois conseguir ir a esse ritmo durante a prova, desde o princípio ao fim. Mas tu não treinas ao ritmo de prova deste tipo de prova, não é? Tu não treinas a 9, não é? Eu nunca faço um treino a 7 ou 8, é mesmo só o mesmo em prova que eu vou a este ritmo. E achas que consegues manter? Aqui a questão que surge sempre é porque em ritmos diferentes nós temos também forma de corrida diferente, etc. E tu sentes que consegues manter a eficiência, porque há muitas vezes eu sinto isso pessoalmente, sempre, se for um ritmo bastante mais lento do que o meu normal, sinto que não sou tão eficiente, ou seja, que está ali coisas, o corpo não se sente bem, não é um ritmo normal, não é um ritmo a que estamos habituados, e portanto é sempre estranho e sentimos que não estamos a ser muito eficientes, porque de facto não é um ritmo a que estamos habituados. Tu não sentes isso, sentes-te confortável desde o princípio. Exatamente, como eu disse, é um jogo mental. Eu sei que está toda a gente a ultrapassar-me, estão ali todos a passar-me ali a 4, olho para o relógio, vou a 7 ou a 6,5. Eu deixa-me continuar, deixem assim, vou fazer a minha prova, tenho que fazer a minha prova, não é a prova dos outros, porque se eu for atrás dos outros, estou a fazer a prova dos outros e não estou a fazer a minha prova. O objetivo é eu seguir aquilo que eu tinha planeado, porque é que o meu planeamento, no fundo, baseia-se naquilo que eu consigo fazer nos treinos. Se eu sei que consigo fazer
10 km a 4, eu não vou tentar fazer 10 km a 3,5 ou Sim, mas aqui... porque tenho muitos mais quilómetros para fazer. Pois é certo, mas aqui quando são provas em que de uma distância em que nós conseguimos replicar em treino, nós temos uma ideia de facto, todos nós sabemos, não é, mais ou menos os 10 km, mais ou menos o pace que consigo ali esticar, qual é o pace que consigo. Agora, ninguém sabe muito bem qual é que é o pace que aguenta durante 280 km, só mesmo fazendo, não é? Sim, mas isso tem a ver com a carga de treinos também que a gente tem que fazer. E também depois temos que já ter alguma experiência sobre isso. Isto é, não comecei logo a fazer 280 km, claro, sim. Não é? Eu comecei a fazer provas curtas, comecei a fazer provas de 5 km, 10 km, já há muitos anos, e depois comecei a aumentar um bocadinho. Quando ouvia falar eu lembro de há uns anos atrás, 10 km, mas quem é que consegue fazer 10 km a correr? E depois começou para 21. E depois começou de 21, se calhar comecei a fazer provas de 30 km e 40 km, logo em corridas de aventura. Comecei, no fundo o meu treino começou muito à base da orientação. Depois da orientação começou para as corridas de aventura. E só depois nas corridas de aventura, há uns anos atrás, é que eu conheci o trail. E depois comecei a fazer provas de trail. Depois de 20 km passou para 30, passou para 40, passou para 50. Comecei a fazer a minha grande prova, assim foi os Caminhos do Tejo, que foram 144 km. E há 2 anos fiz o Estrela Açor, os 180 km de Estrela Açor, e repeti várias vezes a prova dos Caminhos do Tejo, que são 144 km, 147, 144, e depois no ano passado sim é que fiz a minha grande prova, que foi a PT 281, e este ano tornei a repetir. É claro que a parte da volta à ilha também foi super importante para eu perceber, para eu estudar algumas coisas para me preparar para esta prova. Claro. E então pronto, agora a minha última grande prova foi então outra vez a PT 281. A nível de progressão, tu foste ali, portanto, o João Oliveira, praticamente desde o princípio que disparou e seguiu, pronto, e não houve ali grande concorrência, digamos assim, com os Oliveira. Não há possibilidade de concorrer com aquele ser humano. Sim, exato. Pronto, o João, não vamos falar no João porque o João foi... Aquilo é muito simples. Nas ultramaratonas, menos falo cá em Portugal, a nível do estrangeiro não conheço muito bem, há o João e há o resto dos atletas. Exato. É qualquer coisa. Mas portanto, tu começaste, de facto, tal como falámos, a um ritmo confortável, portanto, um ritmo que tu, aliás, mantiveste durante a prova toda, mas depois ali quando a classificação se começou um pouco a montar e a estruturar, tu foste ali muito tempo a perseguir o Rui Luz e o Pedro Marques. O Pedro Marques, pelo que eu percebi, ainda tentou seguir um bocadinho o João, mas eu acho que rapidamente ele percebeu que não vale a pena. Eu acho que sim, eu acho que ele tentou seguir o João mais ao princípio. Porque eu ainda não fiz o review da minha prova, não tive a oportunidade, porque agora com estas mudanças, agora também quero descansar um bocadinho de nada. Claro, sim. Depois um bocadinho penso na minha próxima loucura. Aliás, já pensei, eu queria aqui anunciar em primeira mão, está bem? Está bem. Já lá vamos. E entretanto, eu percebi que foi ao princípio pela classificação que me estavam a dizer, iam falando nos abastecimentos. Sim. Aliás, até os atletas, eu levava o meu smartphone, a gente podia seguir a prova. E também foi importante essa parte. Eu percebi que ele ia muito à frente, houve ali uma parte que houve muitos quilómetros que ia sempre em segundo lugar, se não me engano. Sim, e não ia muito longe do João. Ao princípio, quer dizer, não ia muito longe, uma hora, 2, pronto, não ia. Sei que depois o Rui Luz também seguiu. O Rui Luz também, sim. Isto é, ao princípio, o primeiro abastecimento foi muita gente à minha frente. Sim, claro. Estou a dizer, se calhar a partir talvez do 40, 50, quando as posições começaram a definir um pouco mais, e tu já estavas claramente no percurso ascendente, né? Portanto, já ninguém estava a ultrapassar a ti, estavas só tu a ultrapassar os outros, portanto foi pelo que eu reparei, a partir do quilómetro 40, 50, em que de facto
pronto, lá ia ao João à frente, não é? na sua prova, e ao Pedro, o Pedro Marques, e ao Rui Luz, e depois ias tu, e os dois mais ou menos juntos, ali em determinada fase, acho que até chegaram a correr um pouco, bastante tempo juntos até. A seguir do segundo abastecimento, e o João Oliveira, e o Pedro Marques, e o Rui Luz, e depois ia o italiano Luca Papi, sim. E um amigo dele, que eles iam juntos. Okay. Porque portanto, nesse tempo em que tu ias a perseguir o Rui e o Pedro, pelo que eu percebi, pelo menos lá no GPS, ainda foste muito tempo com esse italiano, com o Luca Papi, ou não foi assim? Não iam mesmo juntos, pelo menos lá no mapa ficaram muito tempo juntos, as duas bolas uma em cima da outra. Não sei se iam assim mesmo juntos, se juntaram. Ele ia com alguém, iam dois atletas. Eu não sei, não me recordo não, mas eu sei que ele ficou em quinto na classificação o Luca? geral. Não, o amigo. O amigo dele. Eu ultrapassei-os, eu vi-os ao longe, ultrapassei-os, perguntei se estava tudo bem, e depois continuei a minha prova. Cheguei a Vila Velha de Roda, se não me engano, já ia em quarto lugar, já tinha ultrapassado o Luca Papi mais o tal amigo dele. Sim, estava só o Rui, Pedro e o João. E só depois, no outro abastamento a seguir, é que eu consegui, estava mesmo a chegar a 3 km, se não me engano, do abastamento a seguir a Vila Velha de Roda. Vila Velha de Roda, como referência, é o meio da prova. E depois só temos mais 3 abastamentos, que é Montes da Senhora. Foi aí em que eu cheguei já em segundo lugar, e depois Oleiros, Sarzedas, e depois então o final. E eu então aí já em Montes da Senhora já ia em segundo lugar, tinha acabado de ultrapassar o Pedro Marques e o Rui Luz, que já vinham. E eles iam juntos os dois? Sim, exatamente. E como é que eles estavam a falar? Já vinham a andar, já vinham, depois apareceu, eles fizeram um percurso descendente a nível de pace. Eu reparei que eles pareciam, pelo menos pelo que aparentou, rebentaram ali um bocadinho. Eu estava tudo bem, eles começaram-se a rir. Pois, exato. Claro, pergunta irónica. E realmente mas ali já íamos um bocadinho mal tratados. Sim, mas aí é normal, não é? Mas de ultrapassar alguém numa prova destas é sempre motivo para quem ultrapassa, não é? E então a mim foi ali um boost de energia para chegar ali ao abastecimento e sair ainda com um sorriso na cara. Sim. Entretanto eu vejo-os a chegar a eles, ao Luca Papi também, então depois arranquei eu todo contente e feliz a tentar não ser apanhado pelo italiano. Pois, porque sim, chegar assim, porque de facto depois a distância para o Rui e para o Pedro foi aumentando. Sim. Para o Luca Papi não, ele foi-te a perseguir. Eu não sei se ele sabia que estavas relativamente próximo e tentou ali um ataque. Não sei se depois falaste com ele depois. Não cheguei, infelizmente depois, não cheguei. No final. Pensava que ia falar com ele, mas entretanto ele acho que se teve de ir embora. Pois. E com muita pena minha que eu nem sequer uma selfie consegui tirar com ele, nem um autógrafo, nem nada. Porque eu tenho muitas boas referências, ou melhor, toda a gente tinha umas boas referências do Luca Papi. E então eu percebi-me através do smartphone e através daquilo que me iam dizendo nos abastecimentos, que ele estava ali a 3 km, depois passou para 4 e depois passou para 5 e chegávamos a outro abastecimento. E, entretanto eu estava lá no abastecimento, chegava ele e depois começou a aumentar a distância, de 5 passou para 6, para 7. Sim, aumentou um bocadinho depois na parte final. Já no final passou para 11. Terminaram com 3 horas ou 4 horas de diferença. Depois, mais ou menos. Mas eu vi que assim, valeu uma fase, não sei se foi ele que precipitadamente acelerou um pouco para ver se conseguia apanhar ou não, e depois às tantas percebeu que já não ia. Então, eu acho que foi ali na parte antes da chegada do Oleiros. Desacelerou. Porque ali a parte do Oleiros foi a minha segunda noite e aquilo foi aquilo terrível, a privação do sono. A segunda noite é sempre. É muito terrível, a parte da privação do sono. No ano passado tive alucinações, este ano já correu muito melhor. Já me obriguei a descansar mais vezes, em poucos períodos de tempo. Já fiz não tiveste alucinações? Alucinações não. Não? Essa é a parte mais divertida. Quando são engraçadas é divertido. No ano passado vi pandas. Então isso é ótimo. Essas são excelentes. Vi dragões, vi gigantes. Gigantes? Sim. Estavam ali 3 gigantes sentados, perna cruzada, de chapéu a olhar para mim. Então eram gigantes simpáticos. Eram gigantes.
pandas e os dragões. Pandas, excelente engraçado. ali. Sim, ali os pandas à beira, claro. Muito famosos os pandas que andam sempre ali a passear. Mas aquilo foi muito engraçado. E então, mas pronto, estava a contar da segunda noite. A parte do Oleiros é a parte com mais altimetria. Altimetria por si, num treino, não é muita. O difícil é já com a privação do sono e com os quilómetros que nós já temos. Claro, não é? Com o vento que depois que estava, com o frio que estava, a subir aqueles montes, até às aquelas eólicas, com aquele vento a cortar. O frio, bem, foi qualquer coisa. A minha sorte, eu acho que o Luca Papi também aconteceu, foi ter apanhado alguém da estafeta e que eu apanhei um elemento da estafeta, que é o Vitor, conseguiu motivar e levar até lá acima, eu consegui motivar a ele, porque senão acho que nós tínhamos, se fosse sozinho, acho que eu tinha adormecido mais vezes, como no ano passado aconteceu. Deitei-me simplesmente no chão, no caminho, e ficava e andava mais 20 km e depois olhava para o relógio, olha, afinal só andei 200 metros, deitava-me outra vez. e então acho que foi uma boa ajuda ter encontrado alguém e ter-me ajudado a subir aqueles montes. Sim, trabalho de equipa. Exatamente. Eu acho que ele tinha alguns problemas com o GPS, eu não tinha. Okay. Ele tinha alguns problemas em ir sozinho, ele não tinha, então pronto. Foram resolvendo ali os problemas do outro. Exatamente, foi uma boa parceria até à base da Oleiros. Mas ainda foste dormindo desta vez, então, mas foi só nos abastecimentos? Como é que fazias dormir um bocadinho? Eu cheguei a dormir uma vez numa aldeia chamada Conqueiros. Eu pedi a um senhor lá de um café que, olha, tem 10 minutos, e ele, 10 minutos, tenho. Olha, eu quero dormir 10 minutos. Sente-se aí na mesa. Não, eu quero dormir aqui no chão, vou dormir ali no chão. Mas não foi num abastamento, foi... Não, foi numa aldeia. Numa aldeia por onde passaste? Depois foi na aldeia a seguir. E o senhor acordou-te já agora para passar 10 minutos? Ou ou foi-se embora e deixou-te estar a dormir uma hora? Correu tudo bem. E depois dormi numa aldeia a seguir mais 20 minutos. Isto já teve de ser com o despertador. E depois foi na base de Oleiros. E depois foi a sair de Oleiros. Nós temos lá uma subida. Apetecia-me dormir tanto. É que depois eu também já não conseguia comer nada com o sono, não sei. E então eu deitei-me lá no chão, literalmente no chão. Dormi meia hora. Acordei, estava super fofo e fresco, parece que tinha dormido 50 horas. Eu tinha trazido comida porque não consegui comer nada no abastecimento, então trouxe uma banana, trouxe uma laranja, trouxe uma sandes de queijo e nectarinas, então consegui comer aquilo tudo de uma vez. Parecia um aspirador, então acho que deu-me energia para chegar até mais um bocadinho. Quanto tempo é que dormiste no total? Tens ideia? No total, acho que dormi para aí uma hora e pouco. 2 noites. Assim? Sim, foi naqueles períodos. A primeira vez que eu me deitei lá, aqueles 10 minutos, só dormi. Ou melhor, nem consegui dormir, mas eu lembro que não consegui dormir, mas foi 5 minutos. Foi suficiente para eu. Que bom! Foi mesmo aqueles 5 minutos ali deitadinho, foi espetacular. Sim. E se calhar foi o que fez a maior diferença em relação ao ano passado, porque tu ano passado dormiste menos, não foi? No ano passado eu dormi mais, foi depois no abastecimento, quando cheguei ao abastecimento. Foi só no ano passado eu forcei muito a segunda noite, também foi muito mais lento no ano passado. Forcei muito na segunda noite, andar, depois dormia 5 minutos, depois dormia... Mas eu acho que também no ano passado não estava tão bem preparado a nível físico como estava este ano. Este ano já sabia o que é que me esperava, este ano forcei mais um bocadinho a parte do pace ao princípio, e durante o percurso todo, porque eu queria entrar no abastecimento Montes da Senhora, que é a parte depois onde começava com mais altimetria, o mais cedo possível, para começar a fazer pelo menos a primeiro, que ele tem lá várias elevações, então eu queria pelo menos fazer a primeira elevação, a grande elevação ainda de dia. Sim. Dia, lusco-fusco. Foi um bocadinho de luz natural. Foi planeado e foi aquilo que eu consegui fazer. E aquilo foi fabuloso. Exato. Para o ano corre melhor. Exato. E depois foste sempre ao teu ritmo normal até ao final sem grandes percalços, não é? Eu depois quando me apercebi... Tirando o sofrimento e as dores. Claro, depois quando me apercebi que o Luca Papi não ia atacar, digamos assim, que estava a ganhar muito mais distância,
acho que foi muito mais calmo. Conseguiste relaxar um bocadinho. Foi mais ou menos, porque eu acho que se ele começasse depois a atacar eu tinha que forçar muito mais, então eu espera aí, então tu não vais atacar, eu também não vou forçar mais, então foi mantendo, foi gerindo até o último abastecimento em Sarzedas, e depois a prova deixa que de Sarzedas, do último abastecimento até à meta, os últimos 24 km, a gente seja acompanhado com um pacer. Isto é, para não irmos sozinhos, então eu tive a ajuda de um amigo, convidei um amigo, ele veio lá ter, esperou-me lá no último abastecimento, então depois no último abastecimento até à meta tive sempre companhia. O objetivo seria irmos a rolar, irmos a caminhar, irmos devagar. Entretanto, apercebemos que podíamos fazer aquilo eventualmente abaixo das 44 horas. Então o objetivo depois, naqueles últimos 24 km, foi fazermos abaixo das 44 horas, nem que fosse um minuto. Sim, mas então nós íamos, e eu também não queria ir muito mais rápido, porque sabia então que o terceiro não estava a atacar, digamos assim, então foi a controlar o ritmo. Sim. Para conseguir fazer esse tempo. Abaixo das 44 horas, nem que fosse um minuto. Não queria acelerar mais. Sim, mas era só aquela barreira psicológica, não é? Exatamente, então lá foi gerindo. E então foi conseguimos mais um objetivo. E eu depois reparei, ao ver o vídeo da tua chegada, aquilo depois vocês ainda sobem uma muralha, assim. Exato. Epá, e tu correste por cima daqueles degraus, tu foste a correr pelos degraus, assim, como é que... Nos últimos metros, a adrenalina tanta... Aqui não são degraus altos, e tu foste a correr por ali assim, eu pensei, olhem para este maluco, ainda vai aqui fresco. A adrenalina tanta que já não sente nada, aquilo é fabuloso. Exato, já estava tudo a motivação certa numa prova destas, por isso é que nós nos temos de rodear de pessoas boas, com boa motivação, porque a cabeça numa prova destas é o que vale, não são as pernas, porque nós com a motivação certa, nós conseguimos, o corpo faz coisas extraordinárias. Sim. Mesmo. O corpo tolera sempre um pouco mais do que nós imaginamos que é possível, não é? Por isso é que eu digo que o 281 é só um número. Por isso é que eu digo que 100 km é só um número, ou 50 km, ou 10 km, as pessoas pensam que não consigo, mas ainda não tentaste. Nunca desistas. É só um número, se tu treinares certo, e se tiveres a motivação certa, tu vais conseguir. Sim, e a aproximação psicológica também, mental, é esse o objetivo, certo, não é? Porque se a pessoa está na partida e a pensar, bom, tenho que fazer 280 km, ou tu arrancas e pensar, fizeste 1 km e ainda me faltam 279, não é? Mas não aumenta o truque, ou a técnica que a maior parte das pessoas emprega, é partir, não é? Em partes que de facto que caibam na nossa cabeça, não é? Porque 300 km ou 280 não cabe muito bem, ninguém consegue muito bem encaixar o que é correr isso, e portanto é ir partindo em segmentos, em partes e repetir. É engraçado que eu, nesta prova, para mim a prova era de abastecimento a abastecimento, ou quase de aldeia a aldeia, que era quando eu tinha água fresca, assim, ou que eu podia substituir, porque eu ia a correr, levava o teluíno, e então quando chegava à aldeia via aquilo que eu tinha e depois enchia com água fresca, ou de um chafariz, ou de uma fonte, etc. Mas a prova era muito é tão psicológico. Pronto, é tão psicológico que eu nem sequer olhei para os quilómetros que ia, não fazia a mínima ideia que só queria saber, só sabia que tinha que chegar àquele abastecimento, que o próximo aeronome era Oleiros, ou era Cervejas, ou era o que for. O engraçado é que a primeira vez que eu fiz as contas ao tempo, aos quilómetros, pensei, só faltam 50 quilómetros. Só faltam 50 km e depois... É um saltinho. Parece um saltinho. E depois parece que fiz 100 km e olho para o relógio. Ainda faltam 30. Pois, exato. Está a demorar. E depois o sol já começou a aquecer mais um bocadinho. Já começou a haver ali uma parte muito monótona na prova, que nós andamos ali no meio de um pinhal, para um lado e para o outro, por cima e para baixo, para um lado e para o outro. Mas depois a gente não vê aldeias nenhumas. Estamos ali, parece que num vale, com muito calor, muito abafado, e nós vemos umas casas ali, deve ser para ali, de repente viramos para ali, deve ser ali, afinal viramos para ali, e andamos ali um bocado. É engraçado que eu já sabia disso ano passado, mas este ano continua igual. Exato. E depois, a última subida até o último abastecimento são 900 metros, que eu pensava que eram para aí 6 km. Não é? Aquilo é mesmo muito duro. Aquilo é mesmo muito duro. Sim, mas é daquelas que nunca mais acabam. Exato. Isso são 900 metros, ou 800 metros, uma coisa assim. Sim.
E quando cheguei vejo casas, e depois nós estamos a subir e só, mesmo lá em cima é que nós vemos as casas e o abastecimento. É que vês que estiveste a andar, que tiveste a progredir. Pessoas em casas. Civilização, finalmente. É que a gente vê as caras das pessoas que nos estão a apoiar, dos familiares, dos amigos, etc. E então, pronto, aí começa um novo refresh. Sim. Chegamos ao abastecimento, trocamos as coisas e estamos prontos para os próximos 50 km. Não, por acaso eram só 24. Só 24. Então, agora conseguiste em relação ao ano passado melhorar a classificação, o tempo, bater as 44 horas, baixar as 44. Estás a pensar em voltar para o ano? Vamos ver. Com motivação certa, quem sabe. Sim. Pois é, perguntar se voltasses, qual é que era a motivação? Era bater o João? Não, João não. Dificilmente há que alguém em Portugal consiga bater o João. Neste tipo de distância? Neste tipo de distância. Ele é muito bom atleta. Mas, no entanto, qual é que seria eu quando faço estas provas, eu crio os meus próprios objetivos. Neste caso, e isto foi dito para quem quis ouvir ou com quem eu falei, eu tinha 3 objetivos e não vou esconder a ninguém. Queria acabar, que era o primeiro objetivo, queria acabar abaixo das 45 horas, que era o segundo objetivo, e se tudo corresse bem, fosse ao pódio, nem que ficasse no top 5. Para mim era fabuloso. Pronto, consegui acabar, consegui fazer abaixo das 44 por uns minutos. Sim. E consegui ficar em segundo lugar. Para mim, os objetivos foram. Excedeste, e aliás, estes objetivos, por isso é que eu perguntava qual é que seria a motivação para lá voltares, porque voltares para fazer um tempo pior ou uma classificação pior não fará muito sentido, não é? Portanto, será sempre para melhorar. Claro. Foi o que me levou a fazer novamente este ano. Isto é, numa prova destas e com a perfeccionista que eu gosto de ser e com os treinos que eu faço, etc., aquilo que eu eventualmente iria criar era fazer menos tempo, claro. Porque há sempre alguma coisa que na nossa perspectiva não corre tão bem. Claro. Então nós queríamos melhorar, porque ou temos aquela dor muscular que não devia ter dado, ou temos aquela bolha, ou não comemos tão bem durante a noite, ou se calhar em vez de dormir meia hora devíamos ter dormido 45 minutos, que já era fundamental. Sim, otimizar, então, limar aquelas arestas. É isso que eu tento fazer sempre, prova para prova. E é por isso que eu gosto de repetir pelo menos 2 ou 3 vezes a mesma prova, que era para ter a certeza e quase aquela prova perfeita que a gente faz. Pode ficar até quase em último ou em último, isso não me importa. Eu tenho de conseguir cumprir os meus objetivos. Claro. É isso os objetivos que eu queria desde o início. Sim. Se eu acabar e fizer as 45 horas ou abaixo das 40 horas. Agora já vais ter que baixar das 43 e 54. E se ficar em último, não importa. Pelo menos já cumpri 2 dos meus objetivos, que era isso que me importa. Pois, também podes dizer ao João para não ir para o ano. O João é uma boa referência. Sim, claro. Tudo o que ele puder transmitir, claro, a gente absorve, porque ele é um bom atleta. É claro que nós não podemos fazer as loucuras dele, mas temos que adaptar ao nosso corpo. Muito pouca gente pode, não é? Temos que adaptar. Não podemos fazer tal e qual como ele faz, porque aquilo é qualquer coisa. Sim, claro. Então, se calhar, vamos agora passar a falar um pouco sobre as tuas aventuras lá em São Miguel e nas ilhas. Que tu fizeste também há não tanto tempo assim. Uma aventura, digamos assim. Uma volta que foi a volta à ilha de São Miguel. Explica um bocado o que é que foi e de onde é que veio essa ideia. Quando eu fui para São Miguel em setembro, comecei a conhecer aquilo, comecei muito devagar a dar as minhas corridas. Entretanto conheci lá um grupo de atletas que gostava de treinar, e então eu fui perguntando quantos quilómetros é que tinha a maior ilha de Portugal, assim, por estrada, se alguém já tinha feito aquilo a correr, e eles disseram, não, mas eu conheço alguém que já fez de bicicleta uma vez. Eu, mas não, estou a falar em correr, não, ninguém faz uma coisa dessas a correr aqui em São Miguel. Então,
É uma boa. Então, um bom desafio para mim. E então eu comecei a partilhar a ideia com os amigos. Eles disseram: mas isso é uma maluquice. Isso é uma maluquice em que seria eu a fazer a primeira vez. E então a ideia começou a tomar forma. Depois, porque é que me disseram porque é que não levavam uma causa. E como eu não quero dinheiro envolvido, não quero nada dessas coisas envolvidas, levei a causa que depois foi surgindo, ou que eu levei depois no final, era a boa alimentação, a prática desportiva, a saúde, para no fundo combater o sedentarismo, para puxar as pessoas a praticar o desporto, para cuidar bem do ambiente. Então foi essas causas que eu levei na volta à Ilha de São Miguel. Não há essa logística e esse apoio, que depois percebi que houve juntas de freguesia que depois que fizeram os abastecimentos, digamos assim, e tudo mais, esse tipo de apoio. Foi fácil angariar esse tipo de apoios? Tiveste tu a ligar às pessoas e a chatear, a ir lá às juntas e falar lá com o presidente da junta a perguntar: olha, não pode ajudar aqui um bocadinho, deixar aqui uma refeição? Foi um misto de muita coisa, porque foi aquilo montado quase ali em cima do joelho. Tive ali 2 meses para montar aquilo, eu e uma equipa extraordinária, porque não fiz aquilo sozinho. Nós demos o nome ao evento, que ficou depois a Agir 360. Parte do Agir vem do Azores Green Island Run, 360 porque era a volta completa então à ilha. Montamos um projeto e depois desse projeto feito montamos uma cartinha e depois enviamos por e-mail a muitas entidades lá na ilha. Então algumas foram surgindo, foram respondendo, outras sim, outras que não. E mesmo tivemos então depois resposta então de juntas de freguesia, das câmaras municipais, de apoios individuais. Então foi muito giro a gente depois tratar dessa logística toda, saber para onde eu ia passar, as pessoas juntarem-se nesses locais de paragem que eu tinha previamente estabelecido, as juntas de freguesia e outras entidades. Então mas em vez de parares ali, porque aquelas paragens que eu criava era simplesmente um ponto de referência se as pessoas depois quisessem lá ter, ou etc. Então, mas em vez de ser ali que ali só tem um jardim, porque é que não vez para aqui? Tens aqui um desvisito. E então pronto, foi uma adaptação depois ao trajeto inicial, que tinha 220 km, então passou depois para 235 km. Mas consegui passar pela maior parte das localidades de São Miguel. E ter dado a volta à ilha foi extraordinário. Pois, imagino. Aquela logística toda, tivemos imensos apoios. E tiveste muita gente a seguir também, pelos vídeos, etc. Tive a fazer alguns troços contigo, tive muita gente no princípio, na noite, que eu pensava, bem, ninguém vai aparecer à noite. Sim, é engraçado que o percurso que eu pensava que ninguém ia aparecer, ou pouca gente ia aparecer, eu nunca iria correr sozinho. Eu tinha uma equipa de uns 8 elementos, iam andar sempre a correr comigo, nem que fosse só um elemento. Houve percursos mesmo, houve lá uma parte do percurso que houve 2 elementos, digamos assim, dois troços, fui sozinho só com outro elemento. E depois ia sempre aparecendo alguém. Na parte da noite que eu pensava, ok, ninguém vai aparecer à noite, toda a gente quer dormir à noite. Eu tive imensas pessoas à noite e então depois ao outro dia de manhã foi extraordinário ter quase 100 pessoas ali a correr comigo. Sim. Foi extraordinário passar por localidades e senhoras na varanda a gritar: vai Arsénio Santos! Sim. E eu, uau! Pessoas do carro a apitar: vai Arsénio Santos! Que eu não sabia quem. Sim, claro. Quem era. E mesmo as pessoas que iam a correr contigo, será? A maior parte também não sabias quem era. Apareceram pessoas no final e no meio da. Se calhar só por verem aquele grupo as pessoas juntavam-se. Sabiam que eu assim, então mas está tudo bem, então e vocês vêm correr, vocês sabem o que se passa? Sim. Então onde é que viram isso? As redes sociais são fabulosas. Ok, espetacular. Então, é isso que eu queria. No final tive imensa gente, tive imensa gente a dizer-me parabéns pela iniciativa, tive muitos bons feedbacks. Aliás, não tive nenhum mau feedback daquilo que eu... Mesmo desportivamente, digamos assim, correu bem, não é? Quer dizer, fizeste um bom tempo. E, mais uma vez, eu tinha planeado para 30 horas e
e no final tive que abrandar um bocadinho de nada, porque o objetivo era fazer as 30 horas e não as 20 e tal, mas fiz 29 e 15 ou 29 e 16. Mas a nível desportivo correu 5 estrelas. E depois o evento em si correu 5 estrelas também. Muito bem. Sim. Depois, só referenciar que este tipo de projetos, seja, é um objetivo, é uma volta, é um percurso que não, mas que não é inserido em contexto de prova, em contexto de competição, no sentido de competir ao lado com outros atletas, que foi apelidado já há alguns anos de EFKT, de Faça-se Não um Timing, que basicamente consiste em definir um percurso, pode ser circular ou não, um percurso que faça sentido, e tentar fazer o tempo mais rápido a percorrer esse percurso, registando esse tempo num site que existe para esse efeito, que tu também fizeste, que ficou lá registado. No entanto, nós também nesse processo, que eu também te ajudei um pouco nesse registro e tudo mais, reparei que existem, penso que neste momento estão lá 4 percursos registrados em Portugal, enquanto nos outros países vê-se este aspecto de competição também, que é uma competição, embora não seja de lado a lado com outros atletas, mas é uma competição também, para ter o tempo mais rápido naquele percurso, mas não há muita gente a fazer este tipo de registro, de aventura aqui em Portugal. Eu não percebo muito bem porquê. Tens uma ideia porque ou se calhar ainda não chegou bem aqui, se calhar pouca gente conhece sequer que há este tipo de registro, este tipo de objetivo, digamos. Porquê que achas que aqui em Portugal não há? Se calhar os atletas pensam que o fim de semana ou durante a semana e durante o fim de semana para treinar para uma prova e não para um evento de não, se eu tiver que correr, eu quero correr com um objetivo, eu não quero correr sozinho, fazer não sei quantos quilómetros sozinho, mas pode ser essa distância, como fazer esse tipo de registro, pode ser uma distância pode ser curto, não há nenhum dizer que tem que ser mais do que 100 km, quer dizer, pode ser não, até 40, se calhar utilizamos muito as aplicações, a parte do Strava, por exemplo, e nós fazemos esses registros, se calhar só no Strava. Não? Sim, os CRs e aquelas coisas todas e menos essa parte. Sim, mas aí é mais limitado. Aí de facto sim, são pequenos segmentos, pequenos percursos, de facto. Mas aqui de facto é interessante porque, mas já agora, para quem quiser pode ir ao faça-se-não-time.com, que estão lá registados imensos pelo mundo inteiro. Em Portugal, penso que estão 4 percursos por estado, o teu é um deles. Mas de facto acho que eu acho, a mim pessoalmente, acho que é uma coisa muito interessante e muito motivadora. Também tenho planos pessoais também de atacar e desenhar alguns percursos em breve. Porque precisamente também alguém tem que começar precisamente a desenhar este percurso e a estabelecer a primeira tentativa, que é para depois os outros então seguirem e tentarem melhorar, porque é mesmo esse o objetivo. Os recordes não duram para sempre, e o teu também, eu espero, e tu provavelmente também esperas que venha alguém depois de ti. Sim, claro a tentar esse percurso e talvez bater o teu tempo, não é? Claro. Mas é sempre uma referência que deixamos e uma ideia para pessoas no futuro. Para ti pessoalmente, o que é que consegues comparar as duas coisas ou sentir o que é que dá mais gozo, se é o FKT, se é uma prova realmente dita? Eu sei que são coisas muito, muito diferentes, com logísticas diferentes, mas alguma que dê mais a parte do FKT é muito mais social, porque eu, enquanto uma prova, o meu inimigo, dizemos assim, sou eu próprio e a competir com os outros atletas. Ali no FKT é a parte mais social, porque eu posso ir com quem eu quiser, ou posso ir sozinho. Sim, neste caso foi assim, né? Neste caso mas não é obrigatório. Claro, foi ali na parte do social. O objetivo era esse, era levar sempre alguém. E foi muito mais fácil, a parte motivadora. Claro. Então, mesmo durante a noite, que me poderia dar sono e poderia baixar o ritmo, houve ali partes onde eu tive o ritmo muito mais rápido.
as pessoas ali acompanharem-me, não havia sempre alguém para falar, havia sempre alguém para brincar, enquanto se eventualmente eu fosse sozinho, aquilo para mim se calhar seria mais um treino. Pois. Nunca fiz um FKT sozinho, não é? Mas talvez daqui a uns tempos eu faça, porque tenho aí mais umas ideias e se calhar as pessoas não vão poder acompanhar. Problemas logísticos, talvez, sim. não sei. Ainda estou a trabalhar nisso. Vamos já se calhar. Mas é totalmente diferente fazer uma coisa dessas sozinho, de fazer acompanhado ou fazer em prova. Claro, sim. Sim, são experiências completamente diferentes, não é? Sim, também se calhar vem um pouco da maneira de ser de cada um. Ou seja, há pessoas que quando correm gostam sempre de correr em grupo e não gostam de correr sozinhos porque acham aborrecido. Há outras pessoas que preferem o sossego e a paz de alma, de mente, de ir sozinho e só nos seus pensamentos. Treino é uma coisa muito individual. Mas é importante correr em grupo também para a gente. Claro, sim. Ter a conversa em dia. Ter a conversa em dia, trocar experiências. Claro. É super importante correr. Tentamos fazer sim, um misto dos dois, não é? É isso mesmo. Bem, eu sei que tens aí mais uma aventura que queres anunciar, a tua próxima aventura, que queres falamos um bocadinho sobre isso. Tenho 2 aventuras agora. Uma já está marcada. Sim. E vou já e queria anunciar já aqui. Vou me inscrever hoje na Algarviana Ultra Trail. Está bem? Porque eu ainda estava indeciso e já está decididíssimo que vou. Porque gostaria de ter essa prova. É um desafio da maior prova mais longa de Portugal continental. Portugal. E gostaria muito de ter essa prova no currículo. Gostaria muito de acabar essa prova para a primeira tentativa gostava de acabar. Sim, claro. E depois logo se vê. Depois vou criando os tais objetivos, como eu tinha dito. Já vou criar os meus objetivos. Sim, o A, B e C. Exatamente. E depois, se tudo correr bem, em maio, terei outro objetivo, que é percorrer as 9 ilhas dos Açores em 9 dias. Se tudo correr bem, em 90 horas. E mais por nós. Depois vai aparecendo, porque a ideia está a ser montada e depois podem acompanhar tudo na página do AG360. Mas só para esclarecer, não vais nadar? Não vou nadar. Entre as ilhas. Se tudo correr bem, vai ser a 9 dias. Isto porque se houver problemas logísticos e de avião, etc., porque às vezes há voos que se podem atrasar, porque o tempo lá é um pouco inconstante. Então acho que é a altura que eu vou escolher, que é ali em maio, meados de maio, há de ser ali a altura certa para o tempo está mais estável, há mais voos, etc. E então eu espero que haja nesse período haja uma boa possibilidade de fazer então esse desafio. E as pessoas podem seguir isso na mesma página de Facebook, no AG360, podem seguir. Exato. Então, se calhar agora vamos só fazer umas perguntas rápidas, de algumas curiosidades. Tens algum FKT assim de sonho que realmente gostasses de fazer e que tivesses pensado nele? Realmente tenho, e já pensei nele. Gostaria muito de fazer Portugal de uma ponta à outra, norte a sul ou de sul a norte, e já o tinha planeado e tudo, já o planeei, mas já foi há algum tempo e para mim era números a mais. Quantos quilómetros é que dava? 1000 quilómetros. 1000. É um número redondo? É um número bem redondo, eram muitos dígitos para mim. Era muitas horas, era muito tempo, mas quem sabe um dia haja uma prova non-stop desse prova vai ser difícil a vir-se, né? A prova já haverá para o ano, mas vai ser por etapas. Sim, etapas, ok. Por etapas. Pois. Já vai ver, já está organizado. Passou-me ao lado, não sabia. Não, mas foi anunciado também há pouco tempo. Foi? Onde é conta, excelente. Há se há algum desportista que tu acompanhas, especialmente nas redes sociais, por os seus feitos? Há 2 grandes desportistas que eu gosto muito de acompanhar, que é o João Oliveira e é o Kylian Jornet.
É o João Oliveira em Portugal e o Quilhem Jornet no estrangeiro. No resto do Exatamente. mundo. Embora em estilos também muito diferentes de provas. Claro que sim, não tem nada a ver, mas gosto muito de ver a capacidade que eles têm de resistência, de resiliência, a vontade que eles têm de correr e ganhar provas, etc. Pois. Embora o João, infelizmente, não tem uma presença nas redes sociais não é muito. Não, mas ele faz imensas provas. Sim, ele faz muito, não é muito. Não é fácil segui-lo, digamos assim, Pois, porque ele não anda a tirar selfies em todos os treinos. Pois não, exatamente. E portanto não é muito fácil segui-lo, mas sim, é uma pessoa interessante, digamos assim, de seguir os seus feitos e as suas aventuras. Sim. Há um livro ou um filme relacionado com o desporto que tenhas visto ou lido recentemente e queiras recomendar? Alguma coisa relacionada com o desporto? Tenho Ou não? Ou com informação, algo que se possa utilizar no contexto do desporto, não sei. Ou o último livro ou o último filme que tu viste e gostaste? O último livro a nível de desporto foi o Nascidos para Correr. Agora vou tentar lembrar de um filme que é o Invencível, mas foi de um atleta atleta olímpico, se não me engano que era de 1500 metros. Depois foi na altura da Segunda Guerra Mundial, depois foi apanhado pelos japoneses, etc. Também é uma boa referência de um atleta, eu não me lembro do nome dele, felizmente, mas é o Invencível. Eu também já sei do que estás a falar, mas também não me recordo o nome. Invencível, Inquebrável. Inquebrável, acho que assim. A nível de desporto foram esses os dois, pronto, o livro e o filme que eu vi sobre o desporto. Sim. Gostavas de ir à Barclay? Eu gostava muito de fazer essa prova, mesmo muito. Engraçado, eu gostava nunca sabia isso. Gostava tanto que ontem estive a ver um filme outra vez sobre essa prova. Porque não há GPS, não há relógios, é só baseado com o mapa e eu como gosto muito de navegar. E aquilo parece ser, a nível de navegação, um terreno simples para navegar. Navegação, estamos a falar em. A navegação é simples, o terreno é que é complicado. Exato, e depois a altimetria de cada loop deve ser uma coisa extraordinária. Mas era algo que se tu pudesse surgir. Eu adorava fazer. Há provas. Há 3 provas que eu adorava fazer. Era a Barclay, era a Badwater e era a Last Man Standing, que era fazer os loops também de 6 milhas, 6 km e qualquer coisa. Sim, aquela agora em Espanha também vai haver também, apadrinhada também pelo mesmo criador das Barclays. Há assim provas. Mas essa de Espanha eu tenho à luta, gostaria muito de fazer primeiro à luta, por isso não está bem fazer uma prova daquelas e depois fazer à luta. É uma coisa que cada vez tenho tempo. Claro, eu também. És um tipo novo. Fez muito tempo para isso. Alguma comida ou bebida que dê muita vontade ou durante ou logo após um treino ou uma prova, mas que tu normalmente no dia a dia que não ligas nenhuma? Não, eu gosto muito de massa e gosto muito de arroz. E não há assim não sei, um desejo especial que é só durante a prova, só durante o treino que dá vontade, mas depois durante o dia? Não. Eu sou vegetariano. Sim. E então não há nada de extraordinário que eu gosto muito de comer, porque aquilo que eu como nos treinos é aquilo que eu tenho que comer na prova. Que eu tenho que me preparar, que eu sei. Eu tenho de saber, através das organizações, se for a primeira vez, que tipo de comida aqui há, para eu poder saber o que é que fazer a contagem calórica, a parte de hidratação, depois também para mim é importante, porque parece que não, a parte da comida é super importante. Claro. Parece que não. Sim, é muito importante. As pessoas que não têm essa noção não vão rapidamente aprendem que é muito importante. Sim, eu tenho de saber que tipo de alimentação há. Para saber, se puserem só há cães, como eu não como carne, tenho que levar a minha alimentação, por exemplo. E então
Tento saber então o que há para depois conseguir adaptar Estás a levar o que for necessário. Exatamente. E Coca-Cola, esse tipo de coisas, não está à vontade. Só estava a pensar em comida. Não, sim, mas por exemplo em bebidas. Em bebidas é. No meu caso pessoal é aquela coisa que. Eu nunca bebo Coca-Cola. É como eu nunca bebo, mas em provas. Nas provas apetece-me Coca-Cola. Exatamente. É mesmo isso. Não, Só é mesmo isso, mais nada. Não consigo beber o resto das outras bebidas. Que às vezes metem lá sumos, amarelos, essa a mim também não me puxa nada, mas a Coca-Cola, durante Coca-Cola fresquinha. Durante o dia-a-dia. Pois, é como eu também. Nunca me dá vontade, mas durante a prova é sempre aquela coisa que Exatamente, durante a prova. cai sempre bem, não é? Exatamente. Ok, acho que é tudo, olha. Se as pessoas quiserem seguir, qual é que é a maneira mais fácil? É ir ao Facebook, à página do Facebook, 360, do Agir do 360 e fazerem um like sim, seguir. e assim mantém sempre atualizadas com as suas aventuras. Exatamente. Está bem, obrigado, Arsênio. Obrigado. Vamos falando, muito obrigado. Está bem.